Nessa hora, então, nós receberemos o pastor William Paixão Cavalcante sob o toque Somente Crer. Após a escritura, a irmã Sara vai cantar o hino Mais Que Vencedor. Com Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite. Mas Isabel, Modemar está para Sinop, né? É a Belinha que está aí. Esse dia eu vi o Iago, irmã, nem conheci ele, viu? Mas está um homem, hein? Grandão. Mas deixa-me falar um pouco aqui, porque tem hora que esse local aqui não é um local fácil. Muito embora a gente se acostuma em estar aqui, mas não se acostuma com a unção de Deus. Eu vinha querendo pregar um tema desde o começo da semana, viajando e pensando naquilo, e eu ouvi uma frase de manhã cedo do pastor Joaquim na escola dominical, e aquilo apagou tudo aquilo que eu tinha pensando dentro de mim. Eu não tive mais, e entrou aquilo, né? Então Deus me colocou em dificuldade, falou: agora é isso aí. Mas eu creio que se Ele nos colocou aqui, Ele nos dá a capacidade necessária para que nós possamos falar a Sua palavra. Muito embora eu não me considero digno de estar aqui, não sou digno nem de estar sentado no banco, mas se Ele me chamou, eu também não vou fugir à batalha, né, irmão Wilson? Como é que chama? O desertor é pior, né? Desertor é pior. Mas eu queria falar um pouco nesta noite sobre o juízo final. O desertor é condenado à morte, né? E vocês entenderem um pouco sobre essa questão do juízo final. Então, será mais um estudo, uma mensagem de ensinamento, de estudo, e vamos ver se nós conseguimos resumir, fazer um resumo do resumo, para não segurar muito tempo os irmãos. Também dando uma saudação aos irmãos aí de Nova Bandeirantes, que eles escutam esse culto pela rádio Tropical FM AM 97.7. Aos sábados eles ouvem das 7 às 8 da manhã. Eu estive lá agora com o irmão Dilo, ele está muito feliz e nós vamos batizar eles dia 30 de março, na sexta-feira santa. Estaremos indo uma caravana. Nosso desejo era levar todos, né, pastor Milton? Era a igreja toda, mas infelizmente não está no nosso alcance ainda. Mas um dia nós teremos um ônibus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então, aí nós teremos essa condição.
O pastor Milton pediu para comunicar que a ceia de abril será no dia 8 de abril. Por dia 1º será um encontro, ainda em Goiânia. Então, a nossa ceia também vai seguir nesse mesmo padrão. Que ainda estará finalizando o encontro, então será dia 8 de abril. Nós vamos colocar o aviso ali no mural. Então, os irmãos sempre vão olhando o mural ali para vocês saberem das notas da igreja. Então vamos nos colocar de pé, ler a escritura que foi anunciada, Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o verso 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Grande Deus, muito obrigado, Senhor. Nesta noite, nós podemos somente ler a Tua palavra. Agora, mostrar para nós é só o Senhor. Através do Seu profeta, o Senhor tem nos revelado, ó Pai. E nós te agradecemos nesta noite. Fala conosco, que nós ouvimos e obedecemos. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Agora nós fomos colocados no juízo através de Adão. E toda a humanidade, toda ela, está rumando ao juízo final. Então, todos nós, tanto a noiva quanto as denominações, nós estávamos na mesma condição, rumando ao juízo final. Agora, há somente uma coisa que pode nos livrar do juízo final, nos tirar daquele dia do juízo. É o Cordeiro. É nós entrarmos no Cordeiro. Porque a única coisa que empatará o juízo de Deus é o sangue do Cordeiro. E aquele que estiver fora do sangue do Cordeiro, ele estará no juízo. Veja que na mensagem
O trono da misericórdia, parágrafo 96. Pense nisto. A única coisa que deterá é o sangue. E há apenas um sangue que fará com que ele retroceda. E este é o sangue do seu próprio Filho. Quando ele vir que o sangue do seu próprio Filho está entre nós e ele, o profeta diz aqui, ele retrocederá. Amém? E é isso que nós estamos fazendo agora, neste exato momento. O pastor Joaquim estava respondendo uma pergunta sobre casamento e divórcio, foi daí onde eu tirei esta mensagem. E o marido, vocês que estavam ouvindo, detalhando a vida dele, que ele descobriu que não amava a esposa depois de 20 anos de casado e já tinha filhos. Ora, ele foi descobrir isso muito tarde. Não há mais como voltar no tempo e ele escolher outra família, não. Aí o pastor Joaquim deu o conselho para ele. É melhor ele suportar esse julgamento aqui do que o trono branco. Então as pessoas hoje, nós temos que fazer esta decisão, suportar o julgamento aqui, para não estarmos no trono branco, diante do trono branco. Agora as pessoas, elas não suportam nada. Elas não suportam nem ficar sem cortar o cabelo, são coisas simples, sem usar um tipo de veste que não agrada a Deus, de não fumar, de não beber, são coisas simples. Elas não querem passar por esse juízo aqui, que é um juízo simples, mas o dia do trono de branco, irmãos, ali não haverá mais misericórdia. Hoje, aqui, verso 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, era Jesus Cristo, mas não era mais, pastor Milton, aquela imagem dócil que ele teve aqui na terra, aquela imagem de mediador, aquela imagem de amor, não, ali ele é o juiz. Pés de bronze, que simboliza juízo, peruca branca. A presença dele aqui está dizendo que era tão tremenda, será tão tremenda que a terra e o céu fugiu da presença dele. Imagine uma cena como esta, irmãos. Aqui nessa mesma mensagem, parágrafo 92. Agora é o dia da misericórdia. Agora, nós estamos vivendo no tempo da mediação do Cordeiro. Agora vamos voltar ao Velho Testamento só um pouquinho e descobrir o que é a misericórdia. Isto é revelação, você vai entender agora. O que é a misericórdia? E ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual existe hoje, e a razão pela qual existe misericórdia, é porque o propiciatório está aspergido com a expiação, sangue. E desde que o sangue esteja no trono,
de julgamento, não é julgamento, mas é misericórdia. Vocês vão entender, o profeta diz aqui nessa mensagem, que o mesmo trono de misericórdia e o trono do juízo não são dois tronos diferentes. É um trono, somente um. Que hoje este trono, ele está exercendo misericórdia, porque o sangue ainda está no propiciatório. Mas em Apocalipse, capítulo 5, se você quer abrir a sua Bíblia, não vou ler o capítulo todo, você pode ler em casa, verso 6. Aqui o profeta de Deus diz que é aonde o cordeiro sai da posição de intercessão, de mediação, é aqui o sangue sai. O sangue vai sair aqui da mediação. E aqui, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Aqui é o livro da redenção. João, isso aqui, irmãos, João estava vendo os símbolos. Nós estamos vendo a revelação. João estava vendo somente os símbolos. Estão entendendo? Através do profeta de Malaquias, de Apocalipse 10:7, nós estamos conhecendo esses símbolos. Então, neste momento aqui, é quando o cordeiro toma o livro da mão do que está sentado sobre o mesmo trono, e ele se assenta no trono, e ali ele sai da posição de advogado, e ele mesmo vira o juiz. Agora, ali naquele momento, o sangue sai. O sangue de Jesus Cristo é tirado da terra, da mediação. Por isso que o profeta está dizendo aqui, e desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento, mas é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isto, a congregação responde amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o juízo. Então, lá na igreja do Velho Testamento, eles matavam um cordeiro e o sangue daquele cordeiro ficava espalhado ali no altar. Então, aquilo simbolizava misericórdia. É isso aqui. Então, era uma sombra no Velho Testamento, que nós estamos sabendo o que é no Novo Testamento. E quando o Cordeiro de Deus que veio no Calvário, que ele derramou o seu próprio sangue, então aquele sangue, ele foi derramado no altar de Deus. E Deus reconheceu aquele sangue como expiação pelos nossos pecados. E você, meu irmão, os cristãos da mensagem é o povo mais abençoado da terra, porque as religiões, elas descobrirão depois, lá diante do trono. Você não estará diante do trono. A noiva estará ao lado do noivo. Nós julgaremos a terra. A noiva é quem vai julgar junto com o noivo. Paulo disse. Nós vamos chegar lá. Agora, nós temos, esse dia
Um rapaz, tem gente que não entende a Bíblia, ele pensa que a Bíblia se contradiz. Por exemplo, quantas vezes a pessoa morre? Uma vez, né? Mas a Bíblia fala também que é uma e que é duas, né, pastor? Que tem a segunda morte. Então, se a pessoa não tiver revelação, não vê a palavra pelos olhos da águia, ela vai achar que a Bíblia se contradiz, porque ela não tem aquele calibre. Agora, a primeira morte, para vocês entenderem, é a morte física. É a morte do corpo, quando este corpo meu, ou de qualquer um de vocês, venceu o tempo dele aqui na terra, então haverá uma morte física. E a alma que está dentro do corpo, ela vai para algum lugar. Ou seja, as almas dos filhos de Deus, elas vão para a sexta dimensão. Eu já preguei isso para vocês aqui. E as almas daqueles que morreram fora de Cristo, porque Cristo é a palavra, e você está entrando em Cristo quando você entra na palavra, e a palavra entra em você. Estão entendendo? E você e a palavra se tornam um. Aleluia. Se as minhas palavras estiverem em vós. Agora, como que você manifesta que a palavra está em você? É quando você começa a viver a palavra. É quando você começa a obedecer a palavra. É quando a palavra para nós é o assim do Senhor, é o absoluto e ponto final. Por quê? Porque está dentro de nós. Agora, aqueles que não estão na palavra, não, irmãos, aqueles que não estão no tabernáculo aqui dentro da igreja, não é isso. Você precisa ver além, a igreja é outra coisa, o corpo de Cristo é espiritual. E como nós entramos nesse corpo, por um Espírito, nós somos todos batizados em um só corpo. E esse corpo de Cristo é o corpo que não passará pelo julgamento. Então, esses que morrem fora do corpo de Cristo, não fora da igreja, fora do corpo de Cristo, então eles vão para a quinta dimensão, que eles vão esperar a segunda ressurreição. Entenderam? Então, a primeira morte é a morte física. Porque alma não morre, espírito não morre. Você sabia disso? Que o espírito, todos aqueles que morreram desde o Calvário até hoje, eles estão vivos, eles estão dormindo, eles não estão mortos. Claro, seus corpos estão na sepultura, enterrados, mas os seus espíritos, eles estão em uma dessas duas dimensões. Agora, aqueles que morreram em Cristo, nós vamos aí para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqueles que morreram em Cristo desde da era de Paulo, que é a era de Éfeso, até a era de Laodiceia, o fechamento, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar aqui, ó, verso 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Senhor, por que diz mesmo Senhor, irmão? Porque é aquele mesmo, né, pastor, que subiu, não é outro. Amém? Entende a revelação? É o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo desde a era de Paulo até os que estão morrendo hoje ressuscitarão primeiro. Esses que participarão da primeira ressurreição não receberão o dano da segunda morte. Vocês vão entender o que é primeira e segunda morte. Então, esses que morreram em Cristo,
eles ressuscitam e aqui acontece o arrebatamento. Olha aqui o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, eles ressuscitam e nós somos transformados no abrir e fechar de olho, e acontece o arrebatamento. E essa noiva, ela está na ceia das bodas, ela está em festa com o noivo. É o casamento. Aleluias. Nós estamos em festa, mas automaticamente já entra a tribulação aqui. Já começa a tribulação, o evangelho retorna aos judeus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, nós podemos estudar outro dia, para não perder o foco. Então, o próximo passo, após o milênio, após a tribulação, aí acontece aqui a segunda ressurreição, que está em Apocalipse também, capítulo 20, no verso 13. A segunda ressurreição, está aqui no juízo final, está aqui mesmo, verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Então essa daqui também é uma ressurreição geral, de todos aqueles que morreram, desde Paulo, desde o Calvário, até os que estão morrendo hoje, só que são os ímpios. Esses daqui é a ressurreição daqueles que estão na quinta dimensão. Aí surge uma pergunta: ué, pastor, mas eles já não estão condenados? Não. Eles terão que ressuscitar para receber o juízo no corpo que eles praticaram o pecado. Não é verdade, pastor? Estão entendendo? Por isso que aqui é a ressurreição geral. Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram de queda de avião, de bomba atômica, de guerra, vai ser uma ressurreição daqueles que estão na quinta dimensão. Todos eles vão ressuscitar no mesmo corpo, não transformados. Quem vai receber transformação são os filhos de Deus. E esses vão no arrebatamento, só que os ímpios não, eles ressuscitarão no mesmo corpo que eles morreram. E ali eles vão adiante do trono branco. É ali onde nós chegamos aqui, irmãos, que o profeta fala. Veja o desejo do irmão Brana, pastor Milton. Eu fiquei até entusiasmado. Aqui, parágrafo 97, não recorda a afirmação. Trono branco, trono de misericórdia. Por quê? Porque isso aqui, um profeta, ele é um vidente, ele é uma águia. Então isso aqui Deus mostrava para o irmão Brana. Não era um pensamento, uma dedução que ele tinha, não, Deus mostrava para ele isso. Olha só, parágrafo 97. Ó irmão, nunca queira estar ali de pé. Irmão, você que nos ouve pela internet, pela rádio, olha o que o profeta vai dizer: deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora. As pessoas vão buscar a morte e a morte vai fugir deles. As pessoas vão pular de prédio, vão sentir somente a dor, mas a morte vai fugir. Meu Deus, ó. Deixe-me ser cortado em pedaços. Deixe-me ser cerrado polegada por polegada, podemos dizer aqui na nossa tradução, centímetro por centímetro. Deixe qualquer coisa acontecer.
Deixe que eles rasguem minha barriga completamente e queime enxofre e tudo mais em mim. Meus braços, minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco do julgamento de Deus. Meu Deus, irmãos, as pessoas estão enganadas por Satanás, estão cegadas. Somente o eleito despertará para essas coisas. Por isso que você deve valorizar cada palavra revelada, deve valorizar cada culto que nós temos, cada mensagem, cada oportunidade que nós temos, porque naquele dia você vai dar valor nisso. Oh Jesus, irmãos, ali, aquelas pessoas, elas vão dizer: ah, Deus, mas naquele tempo eu não tinha como viver a palavra, Deus. Eu não tinha como ficar sem a moda, Deus. Eu não tinha como ficar sem essas coisas. Deus vai mostrar você. Oh, seu vizinho, às vezes. Às vezes você trabalhou com ele, ele vai estar lá: olha lá, fulano, olha, eu conheço fulano, me ajuda. Não haverá mais ajuda. Irmãos, por isso, sem fanatismo, quando você tiver oportunidade, dá um folhetinho, tenta, sei lá, hoje tem tantos meios, uma mensagem de telefone, alguma coisa, tenta fazer algo, se você tem amor pelas pessoas, porque nós seremos jurados. Aqui já está a esposa, já vai estar a esposa junto com o cordeiro, depois você lê aí. Já naquele dia, e a terra fugiu, o céu se escondeu. Oh, mas ainda não acabou, ainda há misericórdia, ainda há sangue no propiciatório, o trono ainda é trono de misericórdia. Hoje, meu irmão, nós ainda temos um advogado. Ele é advogado aqui, está em João, 1 João. 1 João. Eu marquei aqui. 1 João 5. Não, 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, olha aqui. É uma voz doce, como ele disse, né, pastor Milton? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ali é uma voz doce, não é, irmão Raimundo, irmão Francisco? E aqui ele está chamando meus filhinhos. Quem que ele está falando com quem? Com a noiva. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, tem um sangue. Você ainda tem o direito nele agora. Jesus Cristo, o justo. Aí nós vamos para Romanos, você só escuta. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está na palavra, se você não está, entre na palavra. Porque é o único local de segurança, é na palavra, é na rocha das eras. Irmãos, é o único lugar. Fechando aqui com as mortes, para nós não ficar
sem explicar. Então, quando aqueles ressuscitarem da quinta dimensão, aí eles vão ser julgados, cada um. Deus vai abrir este livro aqui, ó. Um é o livro da vida e o outro é este livro. E eles serão julgados pelas coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, no livro, irmãos, que eles andaram 30, 40 anos debaixo do braço. No livro que eles deixavam lá na prateleira como um ídolo. Sabia que tem gente que a Bíblia é um ídolo para ele? Não é, pastor? Um ídolo é uma coisa que fica lá assim só de amuleto. Eles serão julgados pelas coisas que estão escritas nesse livro. Então, ali, o profeta diz aqui nessa mensagem que descerá um televisor. Não haverá como correr. E veja que Jesus disse aqui, irmãos, em São Mateus, capítulo 12, verso 37, a ciência veio descobrir que o som é eterno. Você sabia disso? Que o som é eterno? O irmão de mundo é músico, né, irmão de mundo? É eterno. O som, ele está em outra dimensão, ele sai das nossas cordas vocais e ele transpassa as dimensões, ele é eterno, ele não morre. E aí, Jesus disse assim, ó, porque por tuas palavras, olha só, serás justificado, é Mateus 12, 37. E por tuas palavras serás condenado. Aí agora a ciência descobriu, pastor, que o som é eterno. Então eles estão tentando construir um aparelho para captar a voz de Jesus. Cadê o aparelho que você tem aí? Tem a voz de Jesus. Aqui está aqui. Coitado, eles estão tão... Não vou chamar eles de idiota, essas coisas, não pode nem falar de púlpito. Deixa. Eles são ignorantes, né? Deixa. Mas a voz de Jesus está aqui. Eles estão querendo arrumar o que? Mais condenação ainda para eles. Aí você vê que Jesus diz tuas palavras. Então naquele dia a pessoa vai dizer que nem hoje lá tem o juízo, o julgamento, aí tem as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Naquele dia não, vai ter um televisor e ali é você. Deus vai falar quem era esse aqui. Não tem como, que ele é ele mesmo. Vai mostrar aquela imagem. Até do dia que ele rejeitou a mensagem, que ele rejeitou a verdade de cada era. Aí ele vai dar desculpa, Deus, mas na era de Éfeso não tinha como viver a mensagem. Aí Deus vai falar, tá vendo aquele povo ali, ó, viveu. Deus, mas na era de Esmirna não tinha. Tá vendo a minha noiva de Esmirna, a minha noiva de Pérgamo, a minha noiva de Sardes, a minha noiva de Filadélfia, a minha noiva que estava em Laodiceia. Aí eles vão dizer, lá o irmão Raimundo, eu conheço ele, viveu na mesma cidade que eu, me ajuda, irmão Raimundo. Você não pode fazer mais nada, irmão. Você vai falar que nem Abraão, filho, lembra-te que tivesse os teus bens, você teve o teu céu lá. Nós estamos tendo o nosso inferno agora. Porque inferno quer dizer local de tormento. Nós estamos sendo atormentados, nós estamos sendo condenados, nós estamos passando por um juízo agora. Viu, irmão? Quando você deixa de festar, de ir para um carnaval, certo? De fazer certas coisas, você está condenando a sua carne. É uma condenação que você está trazendo para a tua carne. Mas quando você condena a tua carne, o teu espírito ganha vida. E quando o teu espírito ganha vida, é Cristo entrando em você. E eu estava pensando, o novo nascimento, ele é progressivo. Ele é progressivo.
você vai abusando das coisas da carne. Você vai abusando, de repente, pastor, sei lá, a pessoa gosta de um futebol, dando um exemplo. E passa um tempo, ela não gosta mais, é o novo nascimento, é progressivo. Você vai nascendo, você vai crescendo no Espírito, até que Deus toma conta de você, e aí você se torna um prisioneiro, não um escravo. Que a pessoa dizer que é um escravo de Deus, pastor, está errado, tem gente que diz que é escravo. Não. Porque o escravo, ele era açoitado, né? Maltratado. Não, nós somos prisioneiro. O prisioneiro, ele é bem tratado, não é? Quando ele é prisioneiro, ele tem que ser bem tratado, tem que ser cuidado, tem que ser alimentado. Ele nos aprisiona na sua palavra, no seu amor. Irmãos, então vamos fechar um pouco aqui para não ficar. Então, quando eles receberem a sentença, que cada um, Deus vai dar a sentença, olha, cada um vai receber a sentença. E ali vai ser a segunda morte, que esta segunda morte é a aniquilação. Eles vão ser lançados no lago de fogo, e aquele lago de fogo não é um fogo, esse fogo que nós temos hoje, que queima aí, não é esse fogo. Esse fogo aí, ele mata o corpo, mas não mata o espírito. Aquele fogo, ele queimará o inferno, ele queimará a morte, ele queimará Satanás, ele queimará os demônios, tudo que é de mal que está na terra, e ele queimará toda a semente que Satanás plantou na terra, que são os ímpios, filhos dele. E o mal será aniquilado. Amém? E nós voltaremos ao Éden novamente. E a nova Jerusalém descerá do céu. E ali não haverá mais sol e lua, por quê? Pastor Milton sabe, não responde. Ele é meu professor, né? Não haverá mais sol e lua, por quê, irmão? Porque o sol e a lua foram feitos para marcar o tempo. E a eternidade precisa de relógio, pastor. O Cordeiro de Deus será a lâmpada da cidade. A glória dele resplandecerá naquela cidade santa. E nós habitaremos numa cidade de ouro, pedras de cristais, diamante, irmãos. A promessa é muito grande. Não haverá mais morte, não haverá mais homicídio, não haverá mais traição, não haverá mais enfermidade, nenhum animal mais morrerá, nenhuma árvore mais morrerá. Não haverá hospital. Ô irmã Jana, não é que a senhora vai perder o emprego, irmã, mas não vai precisar mais, viu? Né, irmão Oliveira? É porque teve um irmão que gostava tanto de caçar, que ele falou: irmão Brana, lá no céu não vai poder caçar. Você acha que lá no céu nós vamos pensar em caça, em pesca? Nós vamos ser não haverá morte. Não, e lá nós vamos ter esses desejos que nós temos, que é carnal. Aqui não, irmão. Nós seremos como ele, perfeitos. Nós estamos buscando esta perfeição agora, e na transformação Deus nos dará ela. Nós vamos comer, mas não vamos envelhecer, nossas células não vão se degenerar, não vai haver câncer, não vai haver nada. Então, vale a pena ser julgado agora para não ser julgado depois. Porque o irmão Brana, quando ele viu, eu contei aqui para vocês, ele preferia ser cortado centímetro por centímetro, porque é demais. Mas vamos voltar aqui em Paulo. Mas nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há.
E esta é a palavra, ela não pode mudar e nem falhar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Está vendo? Carnaval quer dizer prazeres da carne. E agora aí, até os evangélicos já estão, pastor Milton, até os evangélicos já tem um bloco evangélico. Vou repetir, isso aqui que nós estamos pregando agora valerá de juízo. Nós não temos como, irmão, chegar aqui e falar boas coisas do mundo, sendo que o mundo está de mal a pior. A mensagem hoje é essa: é salvação para os eleitos e condenação para os ímpios. Quem crê e for batizado será salvo, pronto. Quem não crê está condenado. Irmão, vamos colocar em pé. Dá glória a Deus. Agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este profeta que o Senhor tem nos enviado. Muito obrigado por esta revelação tão grande, Senhor. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos escolheu. Nos escolheu para habitar nesta santa cidade. Ó Deus, muito obrigado. Senhor, ainda que a videira não floresça, ainda que falte o azeite na panela, o arroz e o feijão, meu irmão, ainda que falte roupa nova, carro, moto, mas a salvação é tudo. Não há dinheiro que possa comprar nem 1 centímetro de salvação. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta noite por isto que o Senhor tem nos dado. Abençoa o teu povo, que esta palavra possa ser um tônico para o teu povo, possa ser força para eles resistir ao diabo, porque nós resistimos o diabo é com a palavra, é com o que está escrito. Ó Deus, nesta noite, se há alguém enfermo que entrou aqui, no nome de Jesus Cristo, nós levantamos as nossas mãos sobre o irmão Carlos, nesta hora que ele está naquele hospital, que aquele demônio saia, que ele saia do Filho de Deus. Ele deseja servir ao Senhor, e aquele demônio tem atrapalhado. Ó Deus, a tua igreja ora, clama e invoca no nome do Senhor Jesus Cristo. Também o irmão Naldo, que está ali em Nova Bandeirantes, aquele problema de câncer. Ó câncer, tu não é nada para o meu Deus. Não, tu não és nada para ele. Também a Poliana, que está ali em Cuiabá com aquele câncer. Ó câncer, tu não é nada, câncer. Vesícula nesta hora seja restaurada. Coluna, fígado, rins, no nome de Jesus Cristo, sinta o poder da palavra em você. Não há nada que possa parar diante da palavra. Não há nada que possa resistir o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há demônio no inferno que possa resistir esta palavra. Se você tem alguém, fala o nome dele aí. Ele está aqui passeando no meio do seu povo, ainda como cordeiro, ainda como advogado, ainda como mediador, ainda como intercessor. E você pode tocar pela fé agora nas vestes dele, como aquela mulher com fluxo de sangue tocou, e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu filho Pedro. Senhor, eu oro por ele, cada pessoa dessas famílias, filhos que estão no mundo,
O juízo lá não vai haver misericórdia, Deus. Ajuda nós a trazer nossos filhos para a Tua palavra nesta dimensão. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Calvário, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se que o julgamento da noiva é aqui. Estamos sendo julgados aqui para não sermos condenados com o mundo. Amém? Abençoe um ao outro mais ainda. Diga, Deus continue nos abençoando, né, irmãos? E até quarta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui para continuar glorificando e louvando ao Senhor. Amém, amém.